Livro 74, Ideal Espírita, publicado em 1963, ditado por espíritos diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Em favor de você, de André Luiz. Trabalhe sempre, mas não fuja ao serviço que você já iniciou. Ajude a todos, mas não se esqueça dos deveres imediatos. Sofra resignado, mas não faça ninguém sofrer. Exalte o perdão, mas ouvide o ressentimento. Auxilie a quem errou, mas não esmiúce o erro do próximo. Procure acertar, mas não desculpe a própria irreflexão. Busque o êxito, mas regozije-se com a vitória dos outros. Troque ideias, mas não censure aquilo que você não entende. Estude o que puder, mas não recuse aplicar a lição nobre. Assuma compromisso, mas não deixe ninguém a esperar por você. Escreva aos amigos, mas não exija a resposta. Guarde eficiência, mas não viva apressado. Use o dinheiro, mas não abuse. Cultive a bondade, mas crie a própria disciplina para o serviço do bem. Palavras e Ações, de Albino Teixeira. Enfileiremos na cabeça algumas imagens, simples, lembrando o estranho fenômeno do ensino elevado sem testemunho, semente frustrada. Árvore estéril, fonte seca, enxada morta, máquina sem uso, lâmpada apagada, tomada inútil, fogão sem lume, cântaro sem fundo, título sem trabalho, motor sem combustível, tecla muda, remédio na prateleira. Não nos esqueçamos de que a doutrina espírita vem até nós para que as grandes palavras do cristianismo sejam traduzidas em grandes ações. O Pacto de Amor Universal, de André Luiz. Pede a evolução para que você se faça veterano da experiência terrestre. Não se amedronte diante do erro, mas não caminhe desprevenido. A estrada humana conserva armadilhas, a cada passo, colhendo almas invigilantes. Contudo, só na crosta planetária obterá você as conquistas que lhe melhorem o ser à luz da imortalidade. Há espíritos que, por muitas vezes, partem da carne através da morte e à carne voltam através do berço, quais estátuas inermes que, depois de enterradas durante séculos, volvem ao exame de outrem, sem qualquer aspecto novo que lhes altere os esgares fixos. Domine as próprias tendências inferiores que lhe pareçam insubjugáveis. Você é soberanamente livre na intimidade do próprio espírito. Apenas você decifrará os enigmas que transporta na consciência. Somente você distorcerá as meadas de sombra que lhe surjam no pensamento. Não tente sufocar a sua sede de infinito, porém, não se renda às ilusões da maioria. Se a taça das espetaculares vitórias humanas quase sempre se destaca repleta de lágrimas alheias, a taça das legítimas vitórias do espírito transborda suor individual. Você será sempre o principal sobrevivente de seus dias. A sepultura é o nível das medidas terrenas, mas a vida é multiface, no mais além. À vista disso, na realidade substancial as suas atitudes e ações meritórias é que constituem a base de sua felicidade e a sua prédica irresistível. Cale gemidos e suspiros frustrados, decidindo-se a realmente servir. O amor puro é a síntese de todas as harmonias conhecidas. A fraternidade é o pacto de amor universal entre todas as criaturas perante o Criador. Nossa alegria somente viceja em conjunto com a alegria de muitos. De que vale a alguém o título de herói numa tragédia? Onde o benefício de uma santidade que terá brilhado no deserto, sem ser útil a ninguém? Com o Espiritismo nasceu na Terra a fé raciocinada. Você, portanto, interiormente está livre para ajudar a você mesmo, consciente qual se encontra de que auxiliar com desinteresse aos outros é interpretar vivamente a filosofia de Cristo e consolidar a segurança do próprio bem. Resposta da Caridade, de Memei. Quis demorar-me contigo, quando me procuraste pedindo luz. Perdoa-me se não pude mergulhar o pensamento, de imediato, em tuas cogitações. Falavas dos mundos superiores e indagavas pelo destino, exaltavas a ciência e citavas a história. Discutias os problemas sociais com tanta beleza que, em verdade, aspirei a sentar-me ao teu lado para ouvir-te todas as confidências. Entretanto, por mais me detivesse em tua palavra, trazia no coração os gritos reiterados de quantos me chamavam, impacientes. Não sei se chegaste a ver as mulheres enfermas e as crianças esfarrapadas que choravam, junto de nós, invejando os cães de luxo que passavam de carro.
Decidi-me a comentar os temas que me propunhas, quando notei a dama bem posta, repreendendo o homem cansado que esmolava na rua e corria a vê-lo. Envergonhado, o infeliz debatia-se em pranto. Amparei-o como pude e segui-lhe o passo, encontrando-lhe a companheira a gemer num montão de lixo, aguardando a morte. O menor dos 6 pequeninos que a rodeavam, cravava nela o olhar ansioso, esperando o leite que secara no peito. A pobre mãe fitava-me agoniada, como a pedir-me lhe reavivasse os seios desfalecentes. Nisso, vi-lhe o esposo desesperado intentando morrer. Entreguei-os aos vizinhos, tão desditosos quanto eles mesmos, e depois de acalmá-los, no bálsamo da oração, volto a ver-te. E agora, a ti que me buscaste as mãos rogando conhecimento, estendo igualmente as minhas, a suplicar-te migalha de auxílio para aqueles que esmorecem de fome e pranto. Vem comigo e não te des a longas indagações. Ajudando aos que sofrem, seguiremos o Cristo que dizemos amar e, de certo, que a luz te abençoará em silêncio, porque Ele próprio, como outrora, te repetirá no júbilo do serviço. Aquele que me segue não anda em trevas. O futuro genro, de Hilário Silva. A notícia caíra com o fragor de um raio no espírito de João Pacheco. Dissera-lhe alguém que o Wilson Pedroso, o moço que lhe pedira a filha em casamento, fora visto, por 2 vezes, nas ruas cariocas, abraçado a uma jovem pela qual parecia apaixonado. Lembrava-se de que o rapaz era espírita e de muitos amigos ouvira observações desfavoráveis. Espírita é livre pensador, diziam alguns, espiritismo é religião diferente da nossa, repetiam outros. Pacheco, tocado nos brios paternos, quis tirar tudo a limpo, antes que a filha se complicasse, por isso, imaginando possíveis discussões e reações, armou-se e desceu da cidade serrana em que moravam. Chegou cedo à capital e informado sobre o ponto e hora exata em que o futuro genro vinha sendo visto, permaneceu de tocaia. No justo momento, Pedroso e a moça apareceram ao longe. Abraçados, tão embevecidos que não conversavam. Colados um ao outro, penetraram num grande edifício e Pacheco, furioso, acompanhou-os até o saguão e ficou esperando. Depois de 2 horas, que o pai exasperado passou a mentalizar imagens terríveis, o par abraçado surgiu de volta. O rapaz instalou a companheira carinhosamente numa poltrona e saiu como se fosse pedir contas de alguma coisa. Pacheco aproximou-se da jovem e dirigiu-lhe a palavra. A desconhecida, entretanto, não respondeu. O homem exasperou-se mais ainda. Sentia-se injuriado. De certo, ela sabia quem ele era e insultava-o com desprezo. E quando o moço regressou, pôs-se a gritar acusações amargas, apontando-lhe o revólver. Contudo, logo após, profundamente desapontado, soube que Pedroso estava em companhia da própria irmã, cega e já bastante surda, que viera do interior para tratamento no Rio. Em casa, de Emanuel. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele, a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito, a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinhos e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e fez o melhor que possas.
Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorria para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E, sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Senhas cristãs, de André Luiz. Estudo e trabalho. Serviço orientado, rendimento maior. Vigilância e oração. Sombra e luz podem surgir em qualquer circunstância. Boa vontade e discernimento. O equilíbrio moral é filho do sentimento aliado à razão. Esperança e alegria. Do bem puro verte a perfeita felicidade. Entendimento e perdão. A fraternidade compreende e socorre. Palavra e exemplo. Não há virtude sem harmonia. Auxílio e silêncio. A caridade foge ao ruído. Brandura e firmeza. Há momento para o sim, e há momento para o não. Humildade e perseverança. Sem obediência ao próprio dever não há caminho para a ascensão. Fenômenos mediúnicos, de Albino Teixeira. Os fenômenos mediúnicos a se evidenciarem, inevitáveis, nas estradas do homem, guardam expressiva similitude com a presença das águas, nos caminhos da terra. Águas existem, por toda parte. Possuímo-las cristalinas em fontes recamadas de areia, pesadas de barro nos rios que desgastam o solo, tisnadas na sarjeta em que rolam depois da chuva, lodacentas no charco, furtadas de represas, concentradas em lagoas infectas, amargas em poços largados no esquecimento, semi-envenenadas nos esgotos de lama. Todas elas, contudo, podem ser decantadas, medicadas, purificadas e renovadas para servir. Assim também os fenômenos mediúnicos. Venham de onde vierem, assinalam-se por determinado valor. Entretanto, é preciso não esquecer que devem ser examinados, raciocinados, interpretados e compreendidos para mostrarem proveito justo. Para eles e junto deles, todos nós temos a doutrina espírita por filtro de tratamento. À vista disso, não desprezeis fato algum, mas, igualmente, em tempo algum, não vos canseis de estudar. Nossa vida mental, de André Luiz. As almas ingressam nas responsabilidades que procuram para si mesmas. Segundo talhamos o nosso perfil moral, angariamos os favores das oportunidades de serviço diante das leis universais. Ninguém foge aos estigmas da viciação com que sulca a estrutura da própria vida. Paz significa a vitória da mente sobre os seus próprios atributos. Resguardemos, assim, a vida mental, na certeza de que o teor da nossa meditação condiciona a altura da nossa tranquilidade. Nada ocorre conosco sem resultado específico. Teimosia no erro, conta agravada. Ausência de disciplina, débito permanente. Remorso, aviso da consciência. Reajustamento, estágio na enfermidade. Multiformes ocorrências no mundo interior anunciam constantemente o clima de nossa escolha. A tempestade é precedida dos indícios inequívocos que lhe configuram a extensão. De igual modo, através da análise real de nós mesmos, encontramos o exato esboço das futuras experiências. À vista disso, ante a luz do Evangelho, ninguém desconhece a essência do destino que se lhe desdobra ao porvir. A justiça da lei tem base na matemática. E quem possui parcelas determinadas pode ajuizar perfeitamente quanto à soma daquilo ou disso. Entrega-te, pois, a novos haustos de esperança e supera as próprias limitações, atendendo aos apelos do amor que ecoando à altura. Reúne humildade e serviço, simplicidade e perdão, estudo e caridade, bondade e tolerância, no esforço de cada dia, e com semelhantes fragmentos de amor e luz levantarás o templo divino de tuas mais belas aspirações, diante da eternidade. Pede ajudando, de Emanuel. Pede ardentemente o amparo celestial, mas não ouvides o socorro a que te sentes compelido no caminho terrestre. O anjo ouve o homem na medida que o homem ouve os próprios irmãos. Esperas jubilosa segurança para os que nasceram em tua equipe doméstica, no entanto, consagra essa ou aquela migalha de teu próprio conforto aos que se reúnem, desalentados, na furna do sofrimento. Contas com o agasalho justo em favor daqueles que te merecem carinho, contudo, estende alguma peça desnecessária ao companheiro relegado à intempérie. Rejubilas-te com o pão farto, entretanto, divide alguma fatia dispensável à mesa com aqueles que trazem o estômago flagelado no corpo desnutrido.
Agradeces, ditoso, os talentos da provisória tranquilidade que te enriquecem os dias, mas aplica alguns momentos no concurso fraterno, a benefício dos que choram sem esperança. Regozijas-te com a fé luminosa de que te coroas perante o mundo, todavia, não fujas à esmola de paz aos que vagueiam nas trevas. Alegras-te com a saúde preciosa que te assegura a harmonia interior, no entanto, ampara o enfermo esquecido que te mostra os braços sequiosos de entendimento. Ergues tua voz ao templo celeste, entretanto, milhares de vozes, cada dia, erguem-se da sombra humana, buscando teu coração. Aqui alguém te solicita a bênção da simpatia, adiante há quem te rogue cooperação. Pede, pois, ajudando. Lembra-te de que podes também auxiliar e serve quanto possas. Pela fé subirás ao Senhor com a tua súplica, mas pela caridade o Senhor descerá ao teu encontro para que as tuas mãos se enriqueçam de amor na construção do reino da luz. Caminhos retos, de André Luiz. Tempo sem desperdício. Trabalho sem desânimo. Estudo sem cansaço. Oração sem inércia. Alimentação sem abuso. Tranquilidade sem preguiça. Alegria sem desordem. Distração sem vício. Fé sem fanatismo. Disciplina sem violência. Firmeza sem arrogância. Amor sem egoísmo. Ajuda sem paga. Realização sem jactância. Perdão sem exigência. Dificilmente libertar-nos-emos da ilusão que nos confunde a vida, se fugimos de palmilhar esses caminhos retos, rumo à imortalidade triunfante. Dádiva esperada, de Albino Teixeira. Em qualquer tempo, para nossa alegria de pensar e realizar, a divina providência nos concede todos os recursos de que temos necessidade: o corpo ativo, a inteligência lúcida, o entendimento claro, a inspiração construtiva, a riqueza das horas, o tesouro das energias, a vantagem do movimento, o verbo ágil, o conforto doméstico, a possibilidade de trabalhar, o aviso da experiência, a simpatia do próximo, o dom de compreender, o ensejo de auxiliar. No entanto, em todas as tarefas, a providência divina espera de nós uma dádiva simples: nossa atitude de paciência, na hora difícil, para que não se interrompa o serviço do bem. Justos e Injustos, de Augusto Silva. Cada manifestação da criatura atende a objetivo determinado conforme as necessidades da experiência. Todo gesto traz significação particular. Toda intenção é potencial de procedimento. Quem ostente conhecimento nobre ou paz interior já surpreende em si mesmo, força e razão para engrandecer a própria estrada. Todavia, o espírito que se entregou às tendências infelizes, baldo de estímulos que aniquilem a rotina da angústia, carece de mão amiga e recurso salvador para empreender a grande libertação. Assim, Jesus, envergando a condição de santificante sabedoria, demandou os corações imersos nos cipoais da perturbação entretecidos por eles próprios, repontando nos caminhos humanos qual facho de claridade imarcessível, retificando roteiros, dulcificando sentimentos, burilando instintos e incentivando renovações. E, após o patíbulo da cruz, permanece conosco em toda circunstância, sorrindo ou sofrendo com os nossos atos. Estende socorro ao caído sob o jugo de hábitos viciosos. Reacende o lume da confiança na consciência ergastulada no desespero, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Fortalece os ideais superiores que bruxuleiam nas almas, estendendo a luz a quem tropeça em sombras. Compreende os fortes, mas solidariza-se com os oprimidos de todas as procedências. Não só ergue a misericórdia, mas exalta igualmente a justiça, transfundindo a loucura em bom senso. Distribui a côdea de pão e a cartilha do ensinamento, na sustentação do clima do amor e da verdade. Eis porque, disse-nos o Mestre, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quando a dor e a ansiedade surgirem violentando-nos o ser, saibamos contrapor a pureza de nossa fé e a chama de nosso ideal às condições exíguas e superficiais dos testemunhos terrestres, convictos de que o ensino do Mestre é esclarecimento para as mentes ensombrecidas e ensejo bendito de passarmos da condição de injustos e transviados para entendedores das leis divinas e cooperadores leais da obra da criação. Construir, de André Luiz. Para construir a floresta, a natureza gasta séculos de serviço. Para destruí-la, basta a chispa de fogo. Para construir a casa,
grande turma de obreiros despende longos dias. Para destruí-la, basta um só homem de picareta, no espaço de algumas horas. Para construir o jarro de legítima porcelana, o ceramista utiliza tempo enorme de vigília e preparação. Para destruí-lo, basta um martelo. Para construir o avião, primorosa equipe de técnicos associa prodígios de inteligência, na ação de conjunto. Para destruí-lo, basta um erro de cálculo. Para construir o depósito de combustíveis, o homem é constrangido a providências numerosas, alusivas à edificação e à preservação. Para destruí-lo, basta um fósforo aceso. Para construir a cidade, o povo emprega anos e anos de sacrifício. Para destruí-la, basta hoje uma bomba. Irmãos, sempre que chamados à crítica, respeitemos o esforço nobre dos semelhantes. Para construir, são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Para destruir, porém, basta o golpe.